Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe um textinho hoje para nós aqui, pessoal, da apostila, tá? Daquele livro que eu compartilhei com vocês anteriormente. É um textinho bacana, tem uns exercícios já aqui pré-determinados aqui, então vai ser bem interessante. Então vamos dar uma lidinha aqui, ó. Aí eu vou ler e vocês vão ficar com os exercícios, certo? Mysteries.com. Inclusive eu tenho que entrar nisso aqui com vocês, né? Essas nomenclaturas de internet. Talvez vocês até já saibam, né? Mas não custa dar uma revisada. Então vamos lá. The Voynich Manuscript. This strange book was discovered in 1912 in Frascati, near Rome, by Wilfred Voynich. Aí, pessoal, esses nomes que não são de origem inglesa, Frascati, Rome, apesar que Rome está em inglês, né? O próprio Wilfred Voynich pode ser que não seja de origem inglesa, então essa pronúncia vocês me perdoem que realmente, né? Mas o resto é normal. Então ele está falando de alguns mistérios, né? Inclusive se vocês quiserem tem um endereço aqui, né? Não sei, isso aqui é SAR, para vocês acessarem esse texto. Mas aí aqui ele está falando de alguns mistérios, né? Um deles é esse Voynich manuscrito, aqui, esse manuscrito do Voynich. O que era? Ó, vamos ver. Ó. Então esse livro estranho foi descoberto em 1912 em Frascati, próximo a Roma, pelo Wilfrid. An Antique Book Collector. Aí, pessoal, ó, Antique Book Collector é um colecionador de livros antigos, tá? Livros antigos. Só que ele poderia ser Antique Collector somente, tá? Olha que interessante isso aqui. Se a gente tirar esse book, né, caso ele fosse Antique Collector, ele seria um colecionador de antiguidades, tá? Mas aqui essa palavra ela está como adjetivo, né? Que adjetivo de quem? Dos livros, são livros antigos. Se eu tirasse o livro aqui, ele fosse só um colecionador Antique Collector, ele seria um colecionador de antiguidades. Aí a mesma palavra ia ter virado um substantivo, ia virar uma coisa, né? Antiguidade é uma coisa. São relíquias, né? Alguma coisa nesse sentido. Então é interessante como que aqui ela está dando uma qualidade para o livro e ela não serve para dar uma qualidade para o colecionador, né? Ele não é an antique collector, ele não é um colecionador antigo, ele é um colecionador de antiguidades, né? Então isso é interessante nesse sentido. E aqui são livros antigos que a gente também pode chamar de antiguidade, né? Esses livros antigos não deixam de ser relíquias. Então nesse sentido até funciona. Vamos continuar vendo aqui então esse livro, né? Que mistério é esse desse livro? It's a small 25 by 18 centimeters, centimeters ou centímeters? Vamos dar uma conferida. Centímeter, isso. Centímeter. Isso. A sílaba tônica é aqui, né? Meter. Centímeter. Centímeter. Não, isso. É centímeter. Isso. Tá aqui, ó. Sílaba tônica. Centímeter. É isso mesmo. Igual centímetro seria, né? É centímetro. Mas aqui é centímeter. Ou a sílaba tônica tá aqui no meter. Bem onde está. But thick. Thick, o que quer dizer thick, pessoal? É denso, grosso, tá? Denso é melhor do que grosso, mas thick é nesse sentido de que de fato tem uma substância, ele tem não é pequena, não é nada fino, viu? Esse thick.
with 235 pages. Então, um livro pequeno de 25. Eu imagino que vocês já leram, não precisaria traduzir isso aqui, né? Porque a maioria é numeral, então, e aí você deduz, né? 25 centímetros por 18 as dimensões, né? Com 235 páginas. The pages are illustrated with strange colored pictures of different things, including unknown plants and herbs. Então as páginas são ilustradas com figuras coloridas estranhas de coisas diferentes, incluindo plantas desconhecidas, plantas e ervas desconhecidas. The book uses a kind of writing which no one can understand. Some people think it's written in an unknown secret language. Others think the whole manuscript must be a very complicated and expensive joke. No one knows for sure where it came from, but many experts believe it was made in Europe sometime between the 15th and 17th centuries. Então, eu espero que vocês tenham entendido muita coisa também, né? Vamos traduzir então rapidamente aqui. O livro usa um tipo de escrita, né? Olha aqui, está no gerúndio, mas a gente traduz para o particípio. A qual, né? Which, esse which é quando a gente tem opção, então você tem opção, a qual, ou se quando tem opção, ou quando está se referindo a alguma coisa específica, né? Que é o caso aqui. Ele se refere especificamente a esse tipo de escrita, a qual, que é uma escolha, né? Ele escolheu escrever dessa forma. Então, né, a gente faz essa relação, a qual ninguém consegue entender. Algumas pessoas pensam que está escrito em uma língua, né, language, secreta e desconhecida. Outros pensam que o manuscrito todo, né, the whole manuscript, o manuscrito inteiro, manuscrito, né, a tradução é manuscrito, deve ser uma piada, né, joke, uma piada muito complicada e, em parênteses, muito cara, né, and expensive. Ninguém tem certeza de onde ele veio, mas muitos experts, né, muitos especialistas, acreditam que foi feito na Europa em algum momento entre o século XV e o século XVII. Então, depois, até se vocês quiserem pesquisar sobre isso aqui, para ver essas imagens, né, deve ter alguma coisa aí na internet, né? The Baghdad Battery. The Baghdad Battery. This small pot, about 15 centimeters tall, was probably discovered in a village near Baghdad in the 1930s. Então, esse pequeno pote, é pote mesmo, é vaso porque o vaso a gente já imagina um certo tamanho, né? Nós, brasileiros. Pot é vaso, não importa o tamanho. Mas no português, um pote é um vaso menor do que um vaso, né? Um pote é algo bem reduzido, né? Em torno de 15 centímetros de altura, foi provavelmente descoberto numa vila próxima a Bagdá nos anos 30. It's about 2,000 years old and is made of light yellow clay, but also has 2 pieces of metal inside. Então ele tem em torno de 2.000 anos de idade e é feito com uma argila, né? Clay é argila, a cor dela é um amarelo leve, né? Claro, light yellow seria um amarelo claro, alguma coisa assim, eu não sei nome de cor assim, amarelo, mas é um amarelo bem ralinho, né? Light yellow seria, imagina uma cor de argila, né? Ela não vai ser amarelada mesmo, amarela. Mas também tem 2 peças de metal dentro. In 1940, an article was written suggesting that the pot was in fact a very old electric battery.
Em 1940, um artigo foi escrito sugerindo que o vaso, na verdade, né, de fato, in fact, na verdade, tá, pessoal? Porque aqui, ó, was in fact, então era de fato, pode ser, ou era de fato ou era na verdade, os dois dá certo, tá certo. Desculpa. É uma bateria elétrica muito antiga. É interessante então, né? Já pensou? 2000 anos uma bateria elétrica, né? A eletricidade só foi de fato começar a ser usada, né? Descoberta, entre aspas, no século 20. Não lembro se foi no 20 ou no 19, mas enfim, acho que foi no 20 mesmo. In the 1970s, a copy of the Baghdad battery was made and filled with grape juice. It produced a small amount of electricity, 0.87 volts. So it seems possible that electric batteries were used in the ancient world nearly 2000 years before their invention by Alessandro Volta in 1800s ou 1800 ou que é 18 centenas, né? 1800 que é mais falado ou 1800, né? Então você vê que é bem mais fácil falar 1800. Então vamos traduzir aqui. Em 1970, uma cópia da bateria de Bagdá foi feita e encheram ela, né, de suco de uva. Ela foi então enchida com suco de uva. Produziu uma pequena quantidade de eletricidade, em torno desse valor aqui. Então, aparentemente, né, so it seems, então, aparentemente, é possível que baterias elétricas foram usadas no mundo antigo, né? Ancient fala-se antes do nascimento de Cristo, né? Esse ancient world, que aí já começa a vir a Grécia, né? Grécia antiga também, aproximadamente 2000 anos antes de sua invenção pelo Alessandro Volta em 1800. Então foi no século XVIII, né? Então eu errei mesmo. Da bateria, invenção da bateria, né? É porque na verdade eu estava pensando lá no carinho com a pipa, né? Mas enfim, também uma curiosidade bem interessante aqui, essa questão aqui, né? Isso aqui não é difícil de imaginar, né, pessoal? Só abrindo um parênteses aqui fora do inglês, nesse assunto de terra plana e tal, eu esqueci o nome do filósofo, do matemático agora, mas lá na Grécia Antiga ele conseguiu perceber, né? Ele ergueu uma torrezinha lá num lugar e mais 500 quilômetros para frente no outro e mais 500 quilômetros para frente no outro lugar. Não sei se foi 500, mas enfim. E aí ele colocou os companheiros, colegas dele de trabalho, né? E eles mediam o tamanho da sombra desse poste, dessa estaca que eles enfiaram no chão. Aí eles mediam o tamanho da sombra e o horário, que hora que era, e mediam a sombra. E aí ele percebeu que no mesmo horário os tamanhos da sombra eram diferentes. A única explicação para isso é que a Terra era redonda. Então já havia evidências há mais de 2000 anos atrás, né? Isso aí. Então esse pessoal da Grécia, esses filósofos, realmente os caras era bem nerd, né? Nesse sentido. O que é bem interessante a gente pensar, né? A gente tinha que ter começado a evoluir até mesmo antes, né? Se for pensar bem. Porque lá na Grécia Antiga tinha muito disso. Tem muita curiosidadezinha assim. Você vê, a bateria, o cara pensou numa bateria naquela época. Entendeu? Então, a gente até demorou a evoluir, a romper, né? Enfim, vamos terminar aqui. The Saqqara bird. This object made of wood was found in 1898 in Saqqara,
Egypt. It's about 18 centimeters across and weighs about 40 gramas. Será? Deve ser, né? 40 G. Deve ser gramas. 18 centímetros. Mas pesar 40 gramas. De madeira até tem condição. Enfim. Então esse objeto feito de madeira foi encontrado em 1898. Saqqara é o Saara? Não, né? Saqqara. Eu fiquei até curioso. Saqqara, Egito. É Saqqara mesmo. Saqqara. Interessante. It's about, então ele tem mais ou menos 18 centímetros de across, né? 18 centímetros across quer dizer que é de comprimento. E pesa em torno de 40 gramas. Aí, pessoal, aqui a curiosidade é esse weighs. Tá vendo aqui, ó? Esse é o mesmo som do way, ó, caminhos. Né? Eu vou escrever só aqui, ó, weighs. Né? Estão vendo aí, né? Weighs. É a mesma coisa, weighs. Tá? Aí tem o weight, que seria a pronúncia do weight, que é o peso, mas escreve assim, ó, weight, tá? Que esse é o peso. Aí esse aqui é o pesa, né? Weighs aqui, esse aqui weighs. Esse é o verbo, no caso aqui pesa, né? E esse aqui weight é o peso, é o substantivo. At first it was thought to be a model of a bird made in about 200 BC. BC é before Christ, ou seja, antes de Cristo. Então, inicialmente, né, de primeira, no começo, pensava-se, ó, it was thought. Aqui é a voz passiva, né? Lembra? Ó? Pensava-se que fosse, né, que era, isso, pensava-se que era um modelo de um pássaro feito em torno de 200 anos antes de Cristo. And it was put in a box in the basement of the Egyptian Museum in Cairo. E foi colocado numa caixa no porão, né, basement é o porão. Eu acho que né? Basement. Sem conexão. Tá legal, mano, então, hein? Sem internet mesmo. Que coisa. Enfim. Eu acho que basement é porão mesmo, tá? Aqui agora me foge. Às vezes a gente confunde, né? Do Museu Egípcio no Cairo. Then, in 1969, it was rediscovered by Dr. Khalil Messiha. He believed that the object looked very similar to a modern aeroplane. For example, it has wings like an aeroplane. O que ele é? Aeroplane? Airplane, né? A modern airplane. Estranho, tá? Aeroplane. Porque a pronúncia certa, a pronúncia não, desculpa, a escrita correta deveria ser airplane, né? A modern airplane. Aeroplane. Nunca vi essa palavra, talvez até exista, né? Mas sem internet aqui tá complicado. Aeroplane. Tá sem internet. Enfim. Então, it has not a bird. Então vamos ler aqui, vamos traduzir, né? Então, em 1969 foi redescoberto pelo Dr. Khalil. Ele acreditava que o objeto parecia bastante, né? Looked very similar. Então ele parecia bastante, né? Olha você vê, o looked é parecer e o similar é similar nas traduções.
Mas aqui não faz sentido ele falar a gente que ele parecia muito parecido, né? Não tem cabimento isso. Então, looked very similar. Era muito parecido a um modelo, desculpa, a um aeroplane, é um modelo aéreo moderno, né? É uma aeronave moderna, alguma coisa assim. Um avião mesmo. Por exemplo, it has wings like an aeroplane, but not a bird. Ele tem asas iguais, né, parecidas a um avião, não um pássaro. Então, 1969 aqui, acho que já tinha, né, esses aviões que a gente vê hoje, no estilo Boeing. Se eu não estiver muito enganado. Acho que já sim, porque 45 da Segunda Guerra era aqueles mais, já tinha. The ancient Egyptians often made small models of things they planned to build. So could this be a model of a simple aeroplane that was built over 2,000 years ago? Aí ele deixa uma pergunta então, né? Os egípcios antigos frequentemente faziam modelos pequenos, né, das coisas que eles planejavam construir. Então, aí vem a pergunta: poderia este ser um modelo de uma aeronave simples que foi construída há mais de 2.000 anos atrás? Não se sabe, né? E aí, se vocês tiverem curiosidade, pode acessar lá, acho que você tem um SAR, S-A-R, aqui vocês não perderam, né? Qualquer coisa também é só dar uma olhada com áudio. Mas enfim, eu faço isso direto. Poderia então. Não, desculpa, onde é que eu estava? Ah, sim. Se vocês quiserem acessar lá, ó, tá? E ver mais, quiser pesquisar isso aqui, enfim, fica à vontade. O que eu recomendo? Eu recomendo que pesquise. Por quê? Porque é uma coisa que desperta a curiosidade da gente, então a gente tem um certo interesse em ler, né, pessoal? E aí, como você vai estar lendo em inglês, isso vai estar também despertando a sua habilidade linguística, tá? Então é uma dica que eu dou, nesse sentido, pesquisarem coisas que despertam a curiosidade, porque aí você se pega lendo e na hora que você vê, você já leu um montão de coisa, entendeu? Mesmo com dificuldade, tipo, você tem que ficar traduzindo, recomendo muito, é aquilo que eu sempre digo, a imersão, né, quanto mais em contato você tiver com o idioma, melhor. E estendo falando de filmes e tal, e também do YouTube, né? Então o YouTube é muito bom hoje em dia, que era uma ferramenta que a gente não tinha antigamente. Por quê? Você pode pesquisar o assunto que te interessa. Então te interessa muito, sei lá, qualquer coisa aí, animais, né? Animais exóticos. Aí você vai lá no YouTube e procura animais exóticos, só que em inglês, né? Lógico. Exotic Animals. Aí você vai, documentary, por exemplo. Você pode ir na Netflix, tem isso, né? Quem tem acesso aí, acho que agora esse Walt Disney aí, o Disney Plus, é que eu falo Walt Disney, né? Só na zoeira. Vocês também, quem tiver, né? Enfim. Mas acho que já pode, você pode pegar 30 dias de graça, alguma coisa assim, né? É interessante também, lá tem o National Geographic, lá mostra essas coisas de animais. Então, enfim, você tem muito conteúdo hoje, atual, em inglês, para você ficar ouvindo aquilo, você treina o ouvido, você põe uma legenda em inglês, você treina a leitura, você pode pôr uma legenda em português também, que aí você acaba, aquilo fica na sua cabeça, não tem como fugir daquilo. É natural, é um processo natural. Mas é o que eu digo, vocês têm que estar em contato. Se não tiver em contato, aí é pouco. Não vai te dar no mesmo ritmo. Às vezes você até consegue ter um aprendizado, mas não é o mesmo ritmo. Tá, pessoal? Então dou essa dica. E aí eu deixo a tarefinha para vocês aqui, ó. Deixa eu só passar aqui, porque tem uma aqui que não é muito assim de fazer, mas enfim.
Então, ó, read again and complete the table. Essa é tranquila. Eu não vou traduzir aqui o que eu acabei de ler. Vou deixar para vocês fazerem isso aqui. Tá? Bem simples, uma tabelinha bem tranquila. Which ideas about each object do you think are correct or incorrect? Talk together. Aí essa aqui dá para você fazer sozinho. Aí vocês poderiam conversar, mas como nós não estamos presenciais, essa parte fica só para quem tiver um coleguinha aí pelo WhatsApp para poder fazer. Pode fazer pelo WhatsApp? Recomendo que faça. Ou até mesmo em casa, né? Enfim, aquilo tudo que eu já falei muitas vezes. De você, às vezes tem alguém na sua casa que pratica com você, ou a pessoa já tem uma certa intimidade, então ela frequenta a sua casa, né, mesmo nessa época de pandemia, e não sei, depende de cada um, né, não vou entrar nesse detalhe. Ou ainda você vai pelas próprias mídias aí e faz por lá, né, dá para fazer, tá? Ou ainda, é aquela que eu sempre falo, grava você falando, aí você finge que a outra pessoa responde, né, inventa um diálogo, você com você mesmo, e aí você se grava e se escuta depois. Também é uma dica boa. Aí nessa dica, igual eu já falei, eu dou a dica o quê? Quando você mudar a pessoa que está falando no diálogo, quando você for outra pessoa, tenta fazer uma voz diferente. Não precisa ser muito, não precisa ter nada assim, mas só para você reconhecer que mudou o diálogo, agora é outra pessoa que está falando. Recomendo, né? São dicas nesse tempo de pandemia. Match the descriptions 1 to 6 with pictures A to C. Então essa aqui também tranquilo, não vou adentrar. Answer the questions in groups, then compare your ideas. Aí essa aqui, ó, dá para vocês fazerem também individualmente e simular o grupo, tá? Ou ainda, de fato, ter alguém para fazer com você. Então a letra B também dá para fazer. Choose some things in your classroom and write 2 or 3 sentences about each one. Aí essa aqui vocês têm que inventar, tá? Ao invés de classroom, vocês colocam room, só apaga o class, tá? Apaga essa parte aqui, ó, que fica só seu quarto. Aí você pega coisa do seu quarto e fala sobre ela, porque nós não estamos em sala de aula. Apesar que poderia imaginar uma sala de aula. Fica a critério, o que vocês preferirem, tá? E finalmente, listen to each other's sentences. Can you guess the objects? Aí ele dá um aqui, ó. It's blue with white letters. It's about 20 by 12 centimeters. A dictionary? Ele pergunta se é, né? Então esse aqui realmente não dá para fazer sozinho. Não tem como, porque como é que você vai adivinhar uma coisa que você mesmo está pensando? Né? Você já sabe. Esse aqui tem que ser em dupla, no mínimo. Esse é o número 5. Se tiver uma dupla, aí você faz, tá? É aquela brincadeira. Eu brinco com meu filho direto, só que não em inglês, né? Mas podia também, né? Ele faz com personagem, não é com objeto não. Aí ele chega, qual que é o azul que é super rápido? Aí é o Sonic, né? Que ele gosta do Sonic. Aí eu faço uma pra ele, tal. E, enfim, essa seria uma brincadeirinha para fazer, mas não tem como sem alguém, né? Fica difícil. Essa aqui realmente fica difícil sem ter alguém perto, tá? Aí essa parte de baixo aqui, por enquanto deixa, certo, pessoal? Vamos só até a número 5, se você tiver uma coleguinha, que também você não vai pôr lá na plataforma essa número 5, viu, pessoal? Essa aqui é só para vocês praticarem mesmo se tiver alguém. Se não tiver, deixa sem fazer, tá? Faz só até a letra 4, número 4, letra C. Beleza? Então hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.